voltamos com o Horizonte Debate. Se você chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Hoje falamos sobre o atentado contra o candidato Jair Bolsonaro. Mande a sua pergunta para os nossos convidados pelo WhatsApp no 31 99642 8473. E ao enviar a sua pergunta, a sua opinião, diga seu nome, o bairro de onde você está falando, para que possamos te identificar melhor. Padi, perguntava no final do primeiro bloco se a postura, não é justificar, mas se a postura, em alguns pronunciamentos de muito mau gosto, de acordo com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que não aceitaram colocar Bolsonaro como réu em uma ação agora, onde ele diz que um quilombola era medido o peso dele em arrobas, coisa que se utiliza para bois e animais, que ele não conseguiria nem se reproduzir. Sim. É esse discurso que movimenta um extremista para atacá-lo? Não, não acredito. Não acredito, efetivamente não acredito. Porque nós temos discurso, realmente o Bolsonaro, ele não incitou o racismo e o preconceito ali. Porque a incitação de racismo e preconceito tem uma tipificação maior, né? Você tem que, não precisa ter um crime que não precisa a pessoa agir, mas você tem que determinar que as pessoas, elas venham a praticar isso, em razão da prática da pessoa. Foi um termo rude, não tem a menor sombra de dúvida disso, uma rudeza enorme, mas eu estava falando no bloco anterior, por exemplo, que a Benedita convocou as pessoas para sangue, falou que só tinha jeito agora com derramamento de sangue. O Lula utilizou uma expressão também de uma infelicidade grande, chamando as mulheres de mulheres, cadê as mulheres de grelo duro? Quer dizer, e por isso nós vamos falar que ele é contra as mulheres? Não, são expressões que às vezes eles utilizam numa forma política, uma forma, na minha opinião, errônea, uma forma que ofensiva, mas que não chega a ser uma discriminação e que não chega a incentivar essa atitude da violência. Jair, tem uma coisa interessante também. Será que essas palavras que estão sendo ditas, essas expressões, também não são provocadas pelo marketing político para dar muito barulho na internet? Marketing de quem, professor Alisson? Marketing dos políticos. Diga determinadas palavras, crie determinadas polêmicas, gere determinados conflitos ou suposições de racismo e tal, para que aí a gente possa entrar numa discussão social sobre esses temas e isso vai subir no Trend Topics, enfim, todo mundo vai começar a falar se é ou se não é, se você falou bem, se falou mal, se ele está acusando alguém ou não está, enfim. Não é um discurso muito linear, sempre é um discurso sempre de ataque de alguma coisa, né? Então, também pode ser a gente tem que observar se também não é esse lado de produção de determinado sentido a partir de palavras que estão sendo colocadas nas coisas. Eu acho que justamente não se pode presumir que uma pessoa ao ouvir uma palavra, um discurso, vai agir de uma determinada maneira, de uma forma tão automática, né? Nós todos aqui ouvimos coisas que nos agradam e nem por isso agimos segundo as pessoas que nós admiramos falam, né? Então, eu acho que no caso do que ocorreu ali, já havia uma predisposição para a violência ser empregada contra algum candidato de direita, né? Do lado oposto da ideologia do agressor, caso esse candidato se destacasse, se tornasse uma ameaça real de ganhar as eleições. Então, os políticos utilizam da retórica para incentivar, né, a mobilizar suas massas, o seu eleitorado, para o eleitorado se sentir identificado. Então, a gente tem vários casos em Lucas, eu acho que os seres humanos fazem isso desde o dia que a gente reunir dentro da caverna ou seja, nós vamos para lá e não para cá. Nós procuramos, né, esse sentido na política, de frases, de posicionamentos, para, às vezes, até quebrar um pouco a monotonia do dia a dia, né? E poder se envolver numa coisa que esteja fora da nossa existência cotidiana. Então, eu penso que o fato de ele fazer um gesto, frases de outros candidatos, no fundo, né, elas são reafirmações. E pessoas que são agressivas acabam achando justificativa, né, porque leu um livro, porque ouviu um cantor, para fazer o que elas já estavam dispostas a fazer. Sim, Badir, só uma participação aqui do Leonardo Apolinário, melhor jornalista do estado de Minas. Ele está colocando aqui o seguinte, concordando contigo, eu acho que esse ataque foi organizado,
homem desempregado que mantinha notebook, internet, 4 celulares e 4 bons advogados, como o Jairo disse, o Bruno estava quebrado, porém ele tinha bens. Essa história desse esfaqueador não colou. Dizer, portanto, que vão metralhar a petralhada do Acre. A produção apurou, por exemplo, uma foto de Jair Bolsonaro já em recuperação no hospital, aquela foto. Sim. Convalescendo ainda, e ele volta a imitar o sinal de armas e tudo mais. Para quem está vendo essa foto, professor Badi, isso é uma forma de incitar a violência? Então agora está na hora de, se eu puder, eu vou andar mais armado ainda? Não vejo assim. Na realidade, esse gesto que o candidato faz, ele já fazia anteriormente ao atentado, certo? Esse é um gesto que ele faz de arma. Por quê? Porque ele é a favor da liberação da arma, né? Do armamento. Essa campanha do desarmamento, ele é contrário. E ele sempre defendeu isso. Né? Logicamente, quando a gente pensa na liberação das armas para a população, não é só aí cada um comprando um revólver na esquina, não. Vai precisar de um exame psicotécnico, vai precisar de uma autorização de ter uma ficha criminal. Mas hoje já certo? Assim, não? Não, mas hoje é bem limitado. Hoje você não consegue, você tem que justificar o porquê. Eu quero ter uma arma para só a minha segurança. Tá certo? Desde que eu tenho psicotécnico, etc., eu passo. Hoje não. Hoje são todos a maioria dos exames, você verifica lá na Polícia Federal, são indeferidos. Agora, eu até queria que o telespectador da TV Horizonte me acompanhasse, talvez, nesse raciocínio, e mandasse um recado para a gente. Professor Lucas, professor Alisson, e se o deputado, candidato Bolsonaro, tiver tempo para poder fazer isso, porque o processo de recuperação dele vai ser um processo lento. 10 ele dias, tem hoje muito tempo, né? Até hoje ele começou a ter administração de alimento oral e os sólidos, né? E se esse deputado resolve ir lá em Campo Grande, ao invés de fazer esse sinal, eu quero agora conhecer, eu quero apertar a mão do meu agressor, qual seria o efeito dessa atitude, professor Lucas? Eu acho que é muito improvável isso acontecer. Sim. Porque pelo Bolsonaro não ou pelo desejo de ganhar a eleição? Eu acho que um pouco das duas coisas. O perfil dele, que se demonstra um perfil de que ele tem certos princípios e esses princípios eles não cedem. Ou seja, eu esfaqueio também quem me esfaqueou? Não é exatamente isso. O que ele está dizendo prendo, assim, né? eu prendo ou eu sou duro com bandidos, e eu acho que ele não vai ceder, né, nisso pela característica pessoal dele e porque ele teria mais a perder eleitoralmente do que ganhar eleitoralmente. Porque o eleitorado que é muito convicto, né, na sua identificação com Bolsonaro, ele valoriza justamente o que o gesto transmite, que não é o gesto das armas, mas é o gesto de força, né, de eu estou aqui para defender, né, para me defender e quero que você se defenda contra os agressores, assim como eu fui agredido, né, que você tenha a chance de revidar. Então, assim, ele defende o armamento não no sentido de empregar o armamento para assassinar pessoas, mas para defesa de quem está sendo roubado, de quem está sendo... Professor Lucas, deixa eu estender um pouquinho contigo. Às vezes o candidato ele fala para esse público, para fidelizar esse público. Ele é fiel a essas ideias ou ele fala isso para poder estimular cada vez mais? Como que é analisar? Achei perfeita a sua colocação. Como que é essa via entre o candidato e esse público dele? Na verdade, uma coisa não exclui a outra, né? Você pode sustentar posições, né, porque você acredita nelas e buscar o eleitorado que se identifique com você e isso servir como um estímulo, ou você pode fazer isso, digamos, hipocritamente, né? Ou seja, eu vou defender isso porque é a causa mais popular. Eu imagino, com a facada, que o Bolsonaro não está preocupado em ser popular, em agradar todo mundo. Muito pelo contrário, ele está procurado em deixar claro quem ele é e que bandeiras ele defende. E o eleitorado que vota nele gosta disso, por quê? Porque foge do padrão do discurso genérico, liso, da maioria dos políticos. Uma outra coisa, professor, só para verificar é o seguinte, não é uma bandeira que ele levantou agora de forma a ganhar a eleição. Exatamente. Uma bandeira que ele defende há muito tempo. Eu lembro que numa entrevista,
Perguntaram sobre o presídio, que era um absurdo, a forma que é realmente o nosso presídio é uma masmorra. Ele falou, olha, não quer ir para lá, não? Não mata, não estupra, né? Não trafica, que você não vai parar lá. Né? Então, é uma bandeira que ele defende. Ele está mais preocupado, pelo menos pelo discurso dele, com a sociedade, com os homens de bem, do que com aqueles que cometeram crime. Ele chegou a dizer, em uma outra entrevista, o seguinte, se eu tiver que gastar 1 centavo em escola ou 1 centavo no presídio, eu vou gastar em escola, eu vou gastar em saúde, para os homens de bem. Não vou gastar, se eu tiver que priorizar, com as pessoas que cometeram crime. Né? Então, isso é uma bandeira que ele já vem há muito tempo. Não é uma bandeira para eleição. Falou, não, agora eu vou querer o fim do armamento, do desarmamento, vamos colocar arma para a população. Não, ele já vem defendendo isso no período político dele, na vida política dele. O Lula Paz e Amor lá de 2001, 2002, é um caminho, de certa forma, inverso disso? Assim, quando a gente usa essa expressão paz e amor, significa que ele estava sendo um Lula light naquela época? Eu acho que sim. Eu acho que a gente estava num discurso muito diferente do discurso de hoje, político, completamente diferente. Hoje a gente está defendendo causas que são muito mais ligadas à sobrevivência nossa enquanto nação, enquanto democracia, enquanto Estado. A gente vem de crises de muito tempo, então há um sufocamento da democracia. Então, esse discurso do Bolsonaro, se comparado com o discurso do Lula, são antagônicos, né? Mas o que eu acho que complementa muito o que o professor falou, que eu acho muito importante a gente entender que o Bolsonaro, claro que ele vai se beneficiar do que aconteceu. Senhora Alice, eu vou voltar daqui a pouquinho contigo para saber se o Lula era um conciliador naquela época e hoje está todo mundo polarizado. Nós vamos para um breve intervalo, participe conosco, o debate está bom, voltamos daqui a pouquinho.